Deixa eu trazer só mais uma notícia para a gente comentar, inclusive que faz um gancho com o que você disse agora, que é essa notícia sobre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ter enterrado a estratégia dos governistas de pautar essa PEC do voto impresso agora no Senado. Eles foram derrotados na Câmara, pretendiam ressuscitar um projeto que está parado lá na casa desde 2015, então. E daí Rodrigo Pacheco deu essa declaração. Gui, roda para a gente, então, essa fala de Rodrigo Pacheco, por favor. A Câmara se pronunciou a respeito disso numa deliberação de plenário em relação à proposta de emenda à Constituição, que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Miguel, você falava então sobre essas articulações políticas, né, sobre o Partido do Centrão e a importância que tem para o governo Bolsonaro, esses partidos do Centrão, e daí algo que foi dito depois dessa votação em relação à PEC do voto impresso, foi como partidos considerados da direita democrática, como por exemplo o PSDB, vamos pegar esse partido como exemplo, tiveram ampla votação a favor do voto impresso, o que indicaria que essa terceira via estaria mais próxima do bolsonarismo do que, de fato, de consolidar uma terceira via, né? Perfeito. Exatamente. Dois que orientaram o voto contra o voto impresso e os seus deputados não seguiram e que fariam parte dessa terceira via, o PSDB e o PMDB, né? E, de fato, isso, mais do que enterrar o voto impresso, eu acho que a votação enterrou a terceira via, né? Eu acho que demonstrou que, no momento de polarização, esses setores ditos, ou que pretendem, ou supostamente querem ocupar a terceira via, porque tem muita especulação nisso, né? No fundo, por exemplo, o levantamento do nome da senadora Simone Tebet, né, como uma possível candidata, mesmo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são nomes que muito mais teriam condições de ocupar uma vice-presidência, né, numa chapa, e aí serem possibilidades, mesmo o senador Rodrigo Pacheco, que a gente viu ali, né, do que propriamente serem candidatos, né, com capacidade para chegarem ao segundo turno ou terem desempenho, né. E por outro lado, então, por um lado, essa terceira via se mostrou muito mais bolsonarista, né, rachou e demonstrou muito pouca unidade, né, num tema que supostamente seria consensual, estaria encerrado. E, ao mesmo tempo, que eu dizia antes, o Centrão sendo Centrão, né? O PP, que é o partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do presidente do Congresso, da Câmara, e presidente da República, de fato, Arthur Lira, ajudou a soterrar, né? Na verdade, o Lira muito mais colocou o voto impresso em discussão quase como o pai com a criança no supermercado que fica enchendo o saco e, tá bom, vou te dar aqui o pacote de iogurte para você parar de acumular. Que é o voto impresso, vamos pôr em votação, né? E poder encerrar esse assunto, que foi o que o Rodrigo Pacheco fez agora com mais condições do que o Arthur Lira, porque, ao contrário do Arthur Lira, não havia comissão na Câmara, né? Então fazia parte dessas relações que o Arthur Lira tem com o bolsonarismo. Mas, como eu disse, Bolsonaro perdeu, mas ganhou. Porque para ele o que interessa é a narrativa. O voto impresso, como tudo que vem do Planalto, não é uma política para o Brasil, para a sociedade. É para a base mais radicalizada do bolsonarismo, né? Não à toa, ele vem depois da visita do Bolsonaro ao Trump, em março de 2020, e é recuperado justamente quando vem as denúncias que a gente ouviu agora, sobre do deputado Luiz Miranda sobre o deputado Ricardo Barros, né? Então ele serviu como essa grande cortina de fumaça, um tema que era insignificante na vida política brasileira, mas que de fato o bolsonarismo conseguiu colocar em pauta, obrigou a gente a tirar energia e colocar atenção nisso, nem que seja para fazer piada, do tipo a volta do cheque, da ficha telefônica, enfim. Mas enfim, nos tomou energias, né?
e, de alguma maneira, mostrou uma certa força do governo. Mostrou fragilidade em controlar o Centrão, mas mostrou uma força de coesão nesses setores que você chamou a atenção. PMDB, PSDB, que talvez sejam o verdadeiro Centrão, né, que a gente tem aí nesse momento. Então, o governo perdeu a votação, mas ganhou e acumulou força. Né? E ele vai continuar batendo nessa tese de que as eleições de 2022 não serão confiáveis porque não atendem aos critérios que ele queria, mas isso dialogando sempre somente para sua base social. A gente está acompanhando imagens ao vivo da coletiva que os senadores da oposição dão agora em relação a esse cancelamento da sessão da CPI da Covid de hoje. Vamos ouvir? Coloca para a gente, Gui. Não lembrou da verdade contida no depoimento do deputado na comissão parlamentar de inquérito. Foi logo desmascarado, né, pela verdade dos fatos. E, a partir daí, ele tentou, de todas as formas, responder sem a necessária precisão que a comissão parlamentar de inquérito precisava. O presidente já decidiu, a comissão já decidiu, ele está convocado para depor novamente, não mais na condição de convidado, mas deporá, né, como um convocado da comissão parlamentar de inquérito, com a obrigação de dizer a verdade dessa vez e de esclarecer todos os fatos que precisam ser esclarecidos. Senadores, juridicamente, o que muda em relação ao convite e uma convocação? Eu pergunto isso porque para saber se não foi uma estratégia para ganhar mais tempo aí de vocês, no sentido de conseguir analisar melhor o documento. É isso, então, a gente acompanhando essa sessão, só realmente os senadores esclarecendo o que foi esse cancelamento da sessão da CPI da Covid. Miguel, quero agradecer a participação aqui hoje, viu, para nos ajudar a